Gravando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. O pessoal aqui que vai ver essa entrevista aqui com a Super Anatex. Anatex, minha amiga de tanta gente nessa internet, né? Verdade. Né? Então, mas a Anatex sabe até que eu passei mal ontem, né? E eu declarei que eu passei mal e foi um zoom na internet. Quero agradecer ao pessoal que mandou mensagem, está me mandando força, Fábio, eu gosto de você, a gente gosta de você, estamos com você. E quero primeiro fazer esse agradecimento. E você que gosta de mim, aprecia meu trabalho e aprecia o trabalho da Ana também, fica aqui com a gente, que a Ana, eu convidei a Ana hoje e ela aceitou rapidamente para falar, e tem tanta novidade sobre mídias digitais, esse mundo é transformacional, toda hora aparece alguma coisa nova, e não tem mais fim, né, Ana? Essa evolução tecnológica não tem mais fim, isso aí toda hora vai aparecer uma novidade, um aplicativo bacana, que é útil, conforme aquele Trip Advisor que você fez você fez um vídeo falando sobre ele, né? Uhum. E, então tem muito assunto aí. Então a Ana é especialista, para você que não conhece a Anatex é especialista em marketing digital, especialista nesse novo marketing digital que circunda as mídias sociais, as redes sociais. E a Ana, você falou uma vez que quando você abraçou a ideia das mídias digitais porque dava muito certo que você fazia consultoria com teus clientes offline, né? Eu queria que você iniciasse esse bate-papo, essa pequena entrevista aqui, contando esse início, porque você ali observou que dava certo, de verdade, e aí você trouxe esse treinamento para o online, mas como é que foi essa jornada offline? Você tinha ótimos resultados? Como é que era? Então, Fábio, bom, prazer estar aqui e que bom que você está melhor, né? E é isso aí, um dia depois do outro e vamos que vamos. Mas então, o que aconteceu? Eu gosto de tecnologia desde pequena, então eu sempre gostei, e aí eu tinha aqueles Pense Bem, que era tipo um computadorzinho lá da época para criança. Eu gostava disso. E conforme eu fui crescendo, né, eu fiz uma faculdade de hotelaria, que eu achei que era uma área que eu gostava. Então é engraçado, porque quando a gente tem lá para os seus 16, 17 anos, a gente começa a pensar e sofre uma pressão muito grande: o que você vai ser quando crescer, o que você vai ser quando você for fazer faculdade, do que você vai fazer. E eu gostava muito de viagens, eu gosto de cultura, eu gosto de aprender novas línguas, e aí eu pensei em turismo, eu pensei em hotelaria, né? Acabei fazendo hotelaria, e na hotelaria eu conheci o que era uma empresa, porque no hotel você tem que gerir uma recepção, você tem que gerir os quartos, você tem que gerir o bar, o restaurante, a camareira, tudo, a parte de lazer e tal. E aí eu conheci realmente a complexidade de uma empresa, e dentre todas as matérias que tinha, eu acho a hotelaria um curso bem completo, inclusive é um curso que eu recomendo para quem tá aí, será que eu faço administração? Por quê? Tem uns hotéis escola, eu estudei num hotel escola que você passa realmente no processo de gerir uma empresa ali, de se inteirar, né, de uma empresa. E dentre todas as matérias, eu gostei da parte de marketing, e aí eu me apaixonei por marketing, né? E eu fui depois fazer uma continuação da minha faculdade na Austrália, também aprendi bastante coisa ali, trabalhei naqueles subempregos da Austrália, enfim, voltei para o Brasil, e aí comecei a trabalhar. Eu trabalhei antes em outras empresas aqui no Brasil, na parte comercial das empresas, e fui trabalhar numa empresa de logística, ou seja, não tinha nada a ver com o que eu me formei, e também não acho que tem que ter sempre a ver, né? Inclusive em Portugal, que eu estive há pouco tempo, tem muito desemprego hoje de jovens que se formam numa faculdade e não quer trabalhar fora da área, não tem emprego na área e fica desempregado. Então, foi muito legal, trabalhei numa empresa de logística, e aí depois de um tempo eu recebi uma proposta de gerenciar uma empresa de telemarketing.
E eu fui gerenciar essa empresa. Foi aí que eu fui fazer pós em marketing. E aí eu resolvi, depois de um tempo, abrir a minha própria empresa de marketing. Até então, como eu Eu estava... acho, só um minuto, Ana, só para não te Pode. cortar, eu acho que você pulou. Você pulou, que eu conheço um pouco da tua história, ou pulou, então vai chegar, mas eu tenho que interromper. E quando você assumiu lá a diretoria lá da universidade, Eu como não foi? tinha chegado ainda nessa parte. Não, ainda não chegou nessa parte. Então, Por que vamos lá. aconteceu? Nessa empresa que eu abri, eu criei tipo uma prospecção de clientes para os meus clientes. Eu tinha clientes de vários tipos. Eu tinha indústria, concessionárias, tinha salão de beleza, tinha vários tipos de clientes. E aí era um trabalho super diferente que eu criei, assim. Então, tinha uma operadora de telemarketing que eu treinava, teve uma, duas, três no máximo, e elas faziam a prospecção de clientes. Então, cada empresa que eu tratava era um processo diferente, mas era tudo para fechar um cliente, para conseguir tornar um cliente novo. E aí, naquela época, eu usava o Orkut como mídia, usava o telemarketing, tá? E usava também a própria loja, por exemplo, uma pessoa chegava numa concessionária de veículos, era atendida por um vendedor, eu criei um sistema que ele tinha que preencher, a minha operadora via lá dentro da minha empresa o preenchimento e ligava para aquele cliente, olha, isso foi bem atendido, como é que foi, gostou, não gostou, o que faltou para fechar a venda? E ela fazia meio que uma perseguição do cliente, porque até saber quando ele fechava a venda ou não. E aí, em cada cliente, cada um cria uma coisa, e aí eu comecei a pôr Orkut para rodar e tal. Só que os meus clientes, eles gostavam muito do trabalho, mas eles não conseguiam entender totalmente o trabalho, até porque cada cliente eu tratava de uma forma, cada cliente era uma forma de prospecção de clientes. E aí eu comecei a dar treinamento para os meus clientes. E na época eu nem era tão boa de dar treinamento, tanto que eu lembro de um senhor que dormiu no meu treinamento. Ele estava com os funcionários, mas eu acho que também nem era muito uma área dele e tal, mas foi engraçado, porque ele dormiu, eu falei, gente, eu devo ser muito ruim nisso aqui. Mas enfim, eu gostava de dar treinamento. E aí, eu gostei tanto dessa área de treinamentos em marketing, que eu mandei o currículo para uma faculdade. E aí eu fui aceita na faculdade, eu tinha uns 25 anos na época, e eu comecei a dar aula, só que eu não imaginava, né, porque eram classes gigantes, assim, a primeira classe que eu entrei tinham 100 alunos, era logística e era muito masculino. Eu fiquei, ai, gente, será que eu vou dar conta, né? E dava conta, porque eu comprei um data show, porque a faculdade era assim, se você quisesse um data show, você tinha que reservar uma semana de antecedência, porque eram vários professores. Então eu sempre fui de cuidar das coisas que eu fazia, de trabalho, principalmente. Então, eu fazia os slides com muito amor, colocava lá tudo que eu queria mesmo ensinar, fora a ementa do curso que eu tinha que seguir, que é o curso que você tem que seguir lá a ementa, então. E aí eu fazia os slides, eu colocava estudos de caso da época novos, enfim. E como professora, fui bem avaliada, né? Na época, como eu era muito nova, eu tinha uma desconfiança. Será que essa menina aí vai dar conta do recado? Enfim. Nova Então, quanto? Nova quanto, Ana? Diz para eles. eu tinha 25 anos, mas os 25, meus alunos... 25, eu digo isso porque, olha, quantas meninas está nesse Brasil aí com 25 anos, tá vendo? Para começar cedo e vocês estão acompanhando a história empreendedora da Ana. Ela está contando uma história de empreendedorismo dela. verdade, E comprou o data show. Então, você tem que dar os teus primeiros passos, entendeu? O pessoal tem que investir. Você tem que investir em você. Porque se você quer fazer diferente dos outros, você tem que investir. E era caro comprar um data show. Na época era tipo uns R$2.000. Era uma coisa cara. Mas, se eu não tivesse aquilo, eu teria poucos recursos para o encantamento dos meus alunos, que eram os meus clientes na época, né? Então, era importante para mim ter um data show, passar um vídeo, trazer o lúdico, porque o aluno, eu já fui aluna de faculdade, é muito cansativo. Se você não tiver recurso, se você tiver com transparência lá, aquilo é chato. Então, tinha essa época de faculdade mais próxima, eu me sinto no lugar, entendeu? Das pessoas. Então, eu não quero que seja chato. Se eu achasse chato, eu já não daria aula.
Então, foi isso. E realmente é empreender dentro do seu trabalho. E é só assim que você vai se destacando, porque eu não tenho uma coisa assim, por exemplo, tem gente que é muito expansivo. Então, digamos assim, tinha um professor que ele é muito expansivo. Então, quando eu fui contratada, falaram assim, olha, se inspira nesse cara, porque esse é o cara fera aqui da faculdade. Ele é o top. E, ó, coitada, tipo assim, falaram pra mim, né? E ele era muito expansivo, era aquele cara piadista, aquele professor querido que todo mundo adorava. E eu, né, já fui logo de cara, já me botaram para comparar com o cara. E eu falei, gente, então assim, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho o meu humor, jogo umas piadinhas de vez em quando. Quem me conhece mais sabe que eu sou assim e tal, mas eu não sou aquela pessoa que já chega chegando ali. Então eu fiquei, gente, né, eu tenho que usar os outros recursos que eu tenho, né? Que aí seria criatividade, enfim. E foi isso. E aí eu comecei a dar aula, eu tinha uma coordenadora que ela era bem carrasca comigo, era bem complicada, inclusive, assim, eu passei por isso, tá, gente? Às vezes você tem alguém que não vai com a sua cara, e essa coordenadora não foi com a minha cara, porque eu fui contratada por uma outra pessoa, né? Então ela teve, digamos que, me aturar ali. Mas era uma boa professora, então não tinha problema, mas ela não foi com a minha cara. E aí eu sei que... Então, às vezes eu era chamada a atenção por algumas coisas, sabe? Assim, aluno queria ir embora um pouco mais cedo, mas eu via que era realmente ele precisava ir embora mais cedo, que tinha um problema. Então eu liberava, pode ir e tal. Eu sempre fui assim, eu dou conteúdo. Você quer aprender? Você presta atenção, aprende. Se você não quiser, o problema é seu, não é meu, porque o professor está ali, você paga a faculdade, o professor está lá, então assim, eu me preparo para isso. Então, eu nunca fui de ficar forçando as pessoas as coisas, entendeu? Inclusive, eu acho que tem muita gente que compra meu curso, às vezes não vê tudo, e está perdendo, porque ali tem muita coisa importante, muita coisa testada, muita coisa que dá retorno, então eu sei disso, né? Porque eu testei isso aí. Mas enfim, enquanto isso, eu tinha a minha empresa e dava aula. E aí eu fui convidada a ser coordenadora de cursos de pós-graduação dessa mesma faculdade. E na época a função era mais captar novos alunos. Como eu tinha a minha empresa que fazia prospecção de clientes, eu falei para o meu diretor, falei, olha, tudo bem, mas eu posso usar a minha empresa para me ajudar a alavancar isso, porque na minha cidade nunca teve curso de pós-graduação, eram as primeiras turmas. E ele falou, não, olha, Ana, você faz o que você achar melhor, contanto que você dê retorno. Eu falei, não, se você me der carta branca para isso, eu vou fazer isso. E aí eu peguei, contratei esse foi um empreendimento, porque eu estava meio que pagando para trabalhar. Mas eu sabia que isso ia ser bom para mim, ia ser um aprendizado e tal. Então eu contratei uma pessoa para me ajudar. E ela me ajudou porque a gente tinha que oferecer convênios para empresas para poder abrir o cliente. É como a gente tinha um convênio de pós-graduação que dava direitos a descontos para os alunos das empresas e dava desconto também para quem estivesse na graduação. Então, quem estivesse na faculdade, graduação e pós-graduação. Então, eu te ligava nas empresas, todas as empresas da cidade. Ah, olha, oi, aqui é fulano da faculdade tal, e a gente queria saber se você tem interesse, porque eu vejo que você tem alguns alunos aqui, sua empresa tem alguns alunos, o pessoal da RH. Então, se você tem interesse em ter o desconto, obter o desconto, então, através do curso de graduação, que era a maioria das pessoas, a gente conseguia fechar o convênio que tinha as duas coisas. E olha, tem a pós-graduação aqui, inclusive, tem o curso tal, tal, tal. E nisso a gente, então, bateu recorde, né? Porque tinha várias unidades dessa faculdade e a faculdade bateu recorde, ganhou um prêmio, tal, tal. E aí foi isso. Só que eu tive, lógico, a ajuda da minha empresa, porque se eu fosse sozinha naquele cargo, com os recursos que eles me davam, talvez eu não teria feito tudo isso, né? É porque eu pude usar as minhas ferramentas. É por isso que hoje eu confio muito nas ferramentas que eu trago. E eu não podia fazer, entendeu? Eu não podia, quer dizer, eu podia porque meu diretor liberou. Mas com aqueles recursos que aquela faculdade dava para mim, eu não podia fazer grandes coisas. Eu tive que empreender realmente ali dentro. E eu sempre soube, sabe, Fábio, apesar de as pessoas podem falar assim, puxa, mas então você pagou para trabalhar, mas como que você se sustentava, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma condição que primeiro, eu não faço gastos com bobagens, com extravagâncias, eu não sou uma pessoa de ostentar nada, eu sou uma pessoa muito pé no chão. Lógico, curto a minha vida, curto,
mas não sou aquela coisa que a pessoa ganhou um dinheiro, gasta tudo e tal. Mas eu sei que a minha jornada no empreendedorismo, ela é uma jornada que eu quero que seja longa e bonita, porque eu gosto disso, eu gosto de empreender. Então, quando eu fazia isso na faculdade, eu poderia estar ganhando bem menos. Eu me sustentava com aquele bem menos, mas eu sabia que eu estava plantando para colher depois. E plantando para mim também, porque eu precisava testar coisas que eu tinha certeza que ia dar certo, entendeu? Então, essa certeza que ia dar certo me levou à direção da faculdade. E depois fui convidada para ser diretora da faculdade. E eu não imaginava, apesar de que eu sabia que eu tinha condições de fazer aquilo na parte comercial, porque eu sempre ficava pensando, eu sempre fui de pensar assim, puxa, se esse cara faz isso, nossa, se esse cara faz mais isso, se esse cara faz isso aqui. Então eu pensava, o meu diretor era muito meu amigo, assim, e ele me dava muita liberdade, ele perguntava muitas coisas para mim. Então eu sempre dava ideias, nossa, olha, faz sua coisa, faz uma... Naquela época, na faculdade, a gente tinha curso de enfermagem. E aí, a gente fazia blitz nas praças da cidade, nos parques, para poder aferir a pressão das pessoas, para poder dar dicas. Então, eu sempre falava, viu, faz uma blitz de enfermagem aqui, de fisioterapia, faz não sei o quê, pega os alunos não sei do quê. Então, assim, e dava várias ideias, ele fazia, aquilo dava certo. Então, quando ele foi transferido para uma outra faculdade, o meu diretor, ele não teve outra opção a não ser falar, viu, é a Ana que tem que ser. E eu, nessa época, eu já tinha 27. E eu fiquei, assim, bem assustada, porque o cargo de direção, para mim, sempre foi um cargo, puxa, o cara tem que ter tal idade, né? Tem que ter doutorado, tem que ter mestrado. E eu não tinha, eu tinha especialização, uma pós-graduação. Eu vi a foto que você publicou uma vez, que saiu no jornal, ela que manda aqui. Aquela foto é impressionante, você com aquela carinha de menininha, né? Impressionante. É muito interessante. Aí, o que aconteceu? Só um minuto, Ana, antes de você falar o que aconteceu, antes de cenas dos próximos capítulos. Deixa eu falar uma coisa. Primeira coisa, vocês estão acompanhando que a Ana está contando a jornada, a história dela. Vou perguntar, falar aí daqui a pouco, a Ana, sobre contar a história, como é importante contar a história. Então, vocês estão acompanhando a Ana contando a história dela e eu vou dar uma dica aqui para vocês. Como eu e a Ana, a gente é muito ligado a conteúdo e tudo mais, eu vou dar uma dica para vocês. Empreendedorismo é contar a sua história em vídeo, tá bom? Seja lá você quem for. Pode ser um psicólogo, pode ser um artista plástico, pode ser... Conte a sua história em vídeo. Também contar a história em vídeo é empreendedorismo. É isso aí. Tá bom? Certo. Então, a segunda coisa que a Ana falou, que ela ligava, vocês perceberam que ela falava, a gente ligava, gente, vocês estão aí na cidade de vocês, liga para as empresas, liga. No outro dia eu falei para uma moça psicóloga que eu fiz consultoria, eu falei, liga para as escolas aí na sua cidade, oferece seu trabalho, vai fazer palestras lá. E porque hoje você tem... Aí vai já entrar na dimensão que eu quero que a Ana entre, que é a especialidade dela. Aí entra toda... Quando você faz, como ela falou, a blitz da enfermagem, você traz isso hoje para o mundo digital, isso ganha uma dimensão que você não tem ideia do que está acontecendo. Eu fiz uma palestra esses dias, a Ana participou, e eu botei um slide lá, assim, o mundo digital versus o mundo real. Estão ignorando o mundo digital. Estão pensando que o mundo digital é só brincadeira, entretenimento. E isso já acabou desde o tempo do Orkut, em que o mundo digital, principalmente redes sociais, é entretenimento, é brincadeira, é postar vídeo. Não. A mídia social é isso tudo. Eu defendo, Ana, o seguinte, que a mídia social, cada um tem a sua, e cada um use da melhor forma que quiser. Eu sigo quem eu quero, né? E deixo de seguir a hora que eu quero. Mas estão perdendo oportunidades, né? Num país desse que nós estão perdendo oportunidades fantásticas, porque o dinheiro está migrando, né, na economia digital. O dinheiro está migrando, o dinheiro não está migrando no off, mas ele está migrando no on. Eu tenho cliente no Japão, eu tenho brasileiro, não falo japonês, eu tenho cliente no Japão, eu tenho 2 clientes nos Estados Unidos, eu tenho cliente na Colômbia e eu tenho cliente no Chile.
Então, o dinheiro está migrando sem fronteiras. E se eu alcançasse, por exemplo, o mundo hispânico, eu ia crescer muito mais. Se você fala inglês, você vai muito mais além. Então, a internet realmente está na tua mão, e está o mundo na tua mão. Agora depende da língua que você fala, depende do idioma que você fala. Mas contar a tua história é empreender, usar o telefone ainda hoje em dia para prospectar novos clientes, novas oportunidades, depois trazer essa dimensão para o mundo online, é muito bacana. E uma coisa que eu já percebi que conecta muito, Ana, as pessoas admiram muito quando a pessoa mostra assim, os bastidores de trabalho. Eu tenho feito consultoria para advogados, bastidores do fórum, e etc. E tal. Então, as pessoas chegam, criam uma admiração, sabe? Poxa, aquela pessoa, olha que bacana, está entrando no fórum, olha, está fazendo esse evento, né? Aquele evento que você mostrou lá do Conectex foi super, super. Eu já tinha acompanhado os teus eventos, mas aquele do Conectex foi de moda? Eu acho que de moda foi o que mais atraiu, foi diferente, né? Você mostrou ali e eu segui ali, eu percebia que as pessoas estavam criando uma conexão. Então, usar telefone, contar a tua história em vídeo. E aí, Ana, você, voltando a essa coisa de contar história, né? Você ia finalizando, contando a tua jornada da faculdade, finaliza e você conta para eles essa importância de que você é uma pessoa que sempre fala, tem coisas, ações digitais que criam conexões, né? Então, contar história cria conexões, fazer vídeo cria conexões. Então, por gentileza, complementa com esse gatilho das histórias. Bom, então só para continuar aí rapidinho, finalizar a história, então eu me tornei diretora da faculdade e nisso eu fechei a minha empresa, porque já não fazia mais sentido ficar com as duas coisas. E depois que eu saí da faculdade, eu me tornei consultora de marketing digital, porque eu fui pegar todas aquelas coisas que eu já tinha vivido, que o Facebook já estava aí, enfim, aí eu fui trazer isso para os meus clientes. E depois é que eu comecei a ensinar isso na internet, né? Mas isso aí que o Fábio falou, sim, realmente, a questão de você criar laços com as pessoas, criar vídeos. Hoje, quando eu faço um evento, ou quando eu vou num evento, muita gente vem me abraçar, como se já me conhecesse. Quer dizer, já me conhecem, né? Eu que não conheço elas, a maioria. E, nossa, Ana, nossa... Isso que é criar o laço. Criou o laço, né? Criou, mostra um abraço. Então, a própria Edna, que é uma pessoa que eu conheci, eu fui num evento convidada, e antes de eu entrar no palco, eu entrei nos bastidores ali. Eu só vi uma mulher que subiu no palco assim, me abraçou, começou a chorar. Eu não estava entendendo nada, mas eu comecei a chorar porque eu sabia que eu tinha transformado a vida dela com os conteúdos. Porque eu sei que se a pessoa me acompanha, se ela vê os vídeos, é possível ter transformado a vida, porque é muito conteúdo que a gente dá, que a gente entrega, e não só nos conteúdos gratuitos, mas também nos treinamentos. Então, falei, poxa, provavelmente eu devo ter tocado a vida dela, de alguma forma. E realmente toquei, foi muito legal conhecer a história da Edna. É uma pessoa que estava passando por uma dificuldade muito grande e depois superou tudo isso. Hoje trabalha com Instagram, gerencia Instagram de lojas. Então, assim, sem saber, eu criei uma conexão muito forte com ela. E depois a Edna ainda veio aqui no Conectex, veio fazer treinamentos. Então, foi muito legal e disso nascem amizades, assim como nasceu com você também, e com várias outras pessoas. Eu acho que o mais legal é isso. Tem algumas pessoas que elas se conectam tanto com a gente, e a gente acaba se conectando com elas. Por quê? Porque quando eu tô aqui, eu não tô falando da balada, eu não tô falando da política, eu tô falando de uma coisa que eu amo, que é empreender com o online. Não só com o online, porque eu acho que também a gente tem a parte que é ligar, que é o atendimento ao cliente, que eu gosto muito dessa parte também. Eu acho que elas se complementam. Mas hoje a maioria dos negócios
devem estar na internet e estarão na internet. Então, o online hoje é essencial, né? Não tem como eu não falar de marketing digital, porque eu sou uma especialista em marketing. Então, eu falo de marketing, eu falo de pesquisa, eu falo de planejamento, eu falo de várias coisas do marketing, só que o marketing se transformou. Não essa coisa de novo marketing existe. É um marketing remodelado. Lógico que se você quer trabalhar com marketing digital, você tem que entender o marketing tradicional, né? Então, quando eu falo que eu amo o que eu faço, muita gente se conecta com isso. Algumas pessoas vão olhar, vão falar, nossa, eu não conhecia marketing, mas puxa, eu tenho isso, eu gosto disso também, eu gosto de divulgar meu trabalho, eu quero ajudar as pessoas a divulgar os trabalhos dela. Poxa, eu tenho uma tia que faz crochê e faz coisas lindas, eu queria tanto que ela captasse clientes. Então, assim, as pessoas se conectam porque, na verdade, se você for ver o que tem por trás, é ajudar as pessoas a prosperarem, as pessoas a prosperar. Então, o que a gente faz é ajudar as pessoas a prosperar, a poder trazer a visibilidade que elas merecem. Muitas merecem, né? Muitas que estão fazendo um trabalho bacana e que precisam. Não tem como falar, nossa, não preciso de marketing digital. Não tem como. Você precisa de marketing digital, porque essa é a forma de você ter visibilidade no seu trabalho. Eu acho que uma característica tua muito importante e fundamental, uma característica tua. Você não tem linguagem empresarial. Você tem uma linguagem que alcança, assim como me alcançou, entendeu? Porque eu já vi reclamação, eu já vi essa reclamação. Olha, eu vi vídeos agora no YouTube, quando eu não estou tocando. E a reclamação que eu vi foi uma pessoa de artesanato. Eu já estou cansado de ver vídeos, mas com linguagem empresarial, né? Não, isso é verdade, tem linguagem empresarial mesmo, tem livros empresariais. Aquele livro Estratégia Oceano Azul, ele é totalmente empresarial. Mas se você pegar a Ana, ela vai pegar o livro lá e vai trazer ele de uma forma que vai adequar ao seu negócio, que pode ser um artesanato e pode ser uma coisa mais sofisticada, assim, do ponto de vista de valores e tudo mais. Mas, e outra coisa, Ana, quando você diz que você cria um laço, eu digo nos meus conteúdos assim, olha, o longo prazo acabou. O longo prazo acabou. Começa hoje, e você já falou isso também numa palestra, num hangout seu, 3 meses e meio. O longo prazo é isso, né? O longo prazo é um ano hoje, que na verdade... Ninguém vai levar 15 anos para fazer marca, não. Você pode ser advogado, psicólogo, você pode ter uma lojinha online, você não vai levar 15 anos, não. Eu falo o seguinte, o Roberto Carlos, quando fez o primeiro especial dele na Rede Globo, ele tinha 15 anos de carreira. Nossa, tá vendo? 15 anos de carreira. Veja esses meninos aí. Não, até o Jô Soares agora meio que acho que aposentou, mas antigamente, para você ser entrevistado no Jô Soares, nossa, você tinha que ter um livro, você tinha que ter assessoria de imprensa, você tinha que fazer tudo. Hoje a pessoa tem o YouTube bombado. Aliás, as últimas entrevistas deles foram youtubers, né? Bombado. E os próprios youtubers, eu conheço banda de música aqui do Rio de Janeiro, começou em 2001. Os caras fazem apresentação no Rio de Janeiro todinho. Começou em 2001, mas porque tinha uma presença muito, muito, muito forte nesse mundo digital. E aí entra uma segunda questão, né, Ana? Porque o que acontece? Por que o longo prazo acabou? Sabe por que o longo prazo acabou? Porque, veja bem, uma frase que você colher agora da entrevista que a Ana está dando é uma frase. Você eleva o teu nível, não sei, pode ser em 80%, 90%. Entendeu? Essa frase, essa dica que você colher nessa entrevista já eleva teu nível de alguma forma. Então, de alguma forma, se você faz um treinamento da Ana, como eu fiz, Está Negócio, como eu fiz o WhatsApp Marketing, eu já tinha o meu conhecimento prévio, eu já tinha a minha essência prévia de consultoria, porém, quando eu fiz os cursos, aquilo potencializou a minha carreira, potencializou a minha marca.
potencializou o que eu queria que potencializasse, né? Quando eu comecei a usar o WhatsApp estritamente profissional, muita gente não está usando o WhatsApp do ponto de vista estritamente. A Ana já falou isso. Veja, quando a Ana diz isso assim, ó, a Ana fala, tenha um WhatsApp profissional. Essa frase é da Ana, né? Tenha um WhatsApp profissional. Você pode ter o teu com o teu namorado, com a tua família, com os teus amigos, mas tem que ter um WhatsApp profissional. Hoje em dia eu tenho uma pessoa só para contratada só pelo WhatsApp. Não era assim, antes era eu que fazia, mas não dá conta. Não dá conta, isso que é o mais bacana. Você crescer, você vai crescendo em níveis. Né? Você não vai explodir de uma hora para outra, mas o grande mal é que estão querendo explodir por uma hora para outra. E isso também não vai acontecer, porque, né, Ana, o mundo digital ele é fatiado, é mercado de nicho. Sim, exatamente. Fala um pouquinho sobre isso, Ana. E também não tem que explodir de uma hora para outra, senão você perde a mão. Isso. Imagina você pequeno, daqui a pouco explode, todo mundo quer, e aí, como é que você faz com o atendimento? Não dá para crescer assim também. Você tem que ter um passo a passo, uma coisa que vai crescendo, cresce, né? Daqui 3 meses cresce mais um pouco. Mas assim, crescer estruturado. E conhecer muito bem a questão da internet aí, por quê? Porque é muito fácil você também ter crises e a internet levar a uma crise, se você não souber usar de uma forma profissional. Tem uma imobiliária aí que usou machismo e parece que hackearam lá o site dela, né, por conta do machismo, os posts machistas e tal. Então a gente tem que tomar cuidado para não entrar em polêmica, sabe? Às vezes as pessoas querem usar a polêmica porque ganha seguidor, porque a polêmica viraliza. Mas, gente, peraí, qual é o seu propósito? Você quer um negócio viral que, de repente, ninguém sabia e daqui 1 mês está todo mundo falando sobre esse negócio, mas você tem haters e você tem lovers e você tem uma polêmica total. Não é um negócio sustentável, né? Assim como não é nada sustentável um hit, por exemplo, sei lá, um funkeiro, tinha um funkeiro aí que surgiu do nada, o cara ficou super falado, eu nem sabia, quando começaram a falar dele, eu falei, gente, quem que é esse cara? Mas enfim, a gente sabe que a internet é de nicho, a gente vai falar sobre isso. E aí o cara, ele cantou uma moça, uma entrevistadora, e simplesmente acabou com a carreira dele. O cara enterrou a carreira dele, sumiu. Então, assim, por isso que tem que tomar cuidado, porque a internet, ela tem dessas coisas, e as pessoas têm que tomar cuidado até com a fama na internet. Então, tem que tomar esse cuidado para você não perder a mão. Mas vamos falar de nicho, né? Hoje, a internet, ela é compartimentada mesmo, porque se você for ver, você tem determinados interesses específicos, né? Por exemplo, eu gosto de um tipo de música que é muito difícil achar aqui no Brasil para dançar. Eu gosto de sair para dançar esse tipo de música, que chama bachata. O pessoal fala assim, que é batata, né? Bachata. Essa música é da República Dominicana. É super difícil achar bachata aqui no Brasil, mas tem um lugar que toca. Aliás, em São Paulo tem uns 3 lugares que tocam bachata, e quando eu vou para São Paulo, eu vou em um desses lugares para dançar. Música latina, né, Lana? É música latina, eu gosto de música latina, mas a bachata é um ritmo que é bem peculiar, enfim, não é tão famoso. Eu pensei que a sua alma, fosse ibérica, lá daquelas bandas que você foi passear esses dias. Mas não. Lá tá tocando reggaeton lá, que eu gosto. Tá, mas a sua alma é latina. É latina. Também, eu gosto de música árabe também, mas enfim. Eu gosto dessas coisas assim, misturada. E aí, se eu gosto disso, onde é que eu vou procurar isso, gente? Na internet. Assim como o Fábio, sei lá, o que ele gosta, que ele pode procurar na internet, também você procura na internet. Tá, a partir do momento que você começa a procurar, você vai achar comunidades, você vai achar pessoas que também gostam, você vai achar lista de música no Spotify, você vai achar fórum de discussão, você vai achar escolas de dança, e assim com tudo, né? Então, sei lá, eu gosto de uma série do Netflix, então eu vou achar a comunidade que está falando sobre aquilo. E conforme eu coloco isso nas redes sociais ou no Google, que são principalmente Facebook e Google, hoje as principais empresas, né? O YouTube, que é do Google. Conforme eu coloco isso, existe um algoritmo por trás que está vendo meu comportamento enquanto pessoa, enquanto
pessoa que está procurando. Então, se eu viajo eu viajei agora recentemente para Portugal, eu começo a aparecer anúncios de Portugal para mim. Começam a aparecer coisas a ver com Portugal para mim. Então, tem um cara que eu conheço que estava em Lisboa e apareceu a foto dele que ele postou e geralmente não aparece coisas que ele posta. Então, gente, a gente tem que entender que existe também o algoritmo da internet que trabalha por trás e que traz para a gente cada vez mais coisas que a gente tem interesse. Por isso que se você é um cara de direita, com certeza você vai receber mais informações de política lá de direita, se você é de esquerda, mais informações políticas de esquerda. E é isso que é lindo, eu acho isso muito lindo, porque a gente tinha aquela mídia de massa, sabe? Você sabe uma coisa que eu adorava, porque hoje em dia, nem sei se tem mais, mas eu adorava a banca de jornal, né? Porque na banca você tem ali aquilo tudo, né? Uma banca. Você pode escolher. A internet é a banca a internet é banca de jornal, porque a mídia de massa, TV e coisa, aquilo ali te empurra uma coisa que você tem que estar com o controle remoto na mão, por isso você fica zapeando. Tac, 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 porque você não acha o que conecta com você. Tem um programa lá que não conecta, o outro também não, e você fica zapeando. A internet ampliou, potencializou esse zap e você acha. Se você for lá na palavra-chave, música latina, pronto, acabou. Você vai passar 6 anos pesquisando música latina. Você quer aprender a falar russo? Temos aí também. Né? Então, eu acho isso me encanta. E uma outra coisa que me encanta muito nesse mundo digital é o marketing de conteúdo. Né? Você produzir conteúdo, né, Ana, e você não está fazendo spam, né? Você não está batendo na porta dos outros, né, fazendo aquela venda porta a porta antigamente. Você produz conteúdo ali na tua mídia ou nas tuas mídias e as pessoas vão organicamente se aproximando, e quanto mais se produz, mais as pessoas ficam, mais conecta, e quem não gosta vai embora. É democrático. Isso aí, eu defendo essa democracia. Não gostou, vai embora, pode buscar outra fonte. E às vezes também eu tinha um problema, viu, Ana? Agora eu tenho que fazer, me confessar. Você sabe que, mas isso é do ser humano, né? Você sabe que eu tinha um pouco de inveja. Por exemplo, eu sou muito fã da Anatex, mas aí eu via que a Anatex era muito fã de uma outra pessoa e que eu não era fã dessa pessoa. Nossa, mas você sabe como é que é a inveja humana. Mas aí eu comecei a entender que a internet é isso. Às vezes tem uma pessoa que gosta muito da Ana, ela gosta muito do Fábio Felipe, gosta muito do Ciclano, do Beltrano, e essa pessoa está gostando lá de um funkeiro lá, que não tem nada a ver com essas duas realidades aqui, mas faz parte. Ela gosta tanto do funkeiro, da Anatex, do Fábio. Isso é um entendimento. A gente tem que entender as intersecções, né? Porque, na verdade, são intersecções de interesses e às vezes, realmente, às vezes você não gosta da pessoa, eu gosto, mas às vezes eu não descobri coisas sobre a pessoa que faz você não gostar dela e que depois eu descubro e falo assim, não, agora eu não gosto tanto dessa pessoa aqui. E talvez você nem me falou nada, mas eu descubro através do conteúdo dela que não é tão legal assim. Então, ou não, de repente você começa a gostar por influência. E é isso, né? A gente tem que ver que hoje a gente tem muito mais informação, né? Seu microfone está fechado aqui, Fábio. Eu fiz uma postagem antes da gente começar, falando que eu ia fazer entrevista com você. Deixa eu ir aqui para as perguntas que o pessoal que eu escrevi, eu botei no Instagram e no Face. E escrevi, quem gosta da Ana, deixa umas perguntas aí para ela que ela vai responder durante a entrevista. Deixa eu ver aqui o que o pessoal... Estou aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui o que o pessoal quer saber da Ana. Deixa eu ver. Primeira pergunta. Minha pergunta é da Geise. Olha aí a Geise que esteve lá no Conectex com você. Minha pergunta, como identificar o que colocar como conteúdo gratuito e pago? Ai, Ana, isso aí tá uma dor nas costas desse pessoal. Gente, não deixa isso como dor, não.
de início, eu vou deixar a Ana complementar, mas não deixa isso como... A gente ainda não sabe nem o que é o gratuito, o que é o pago ainda. Compartilha conteúdo, compartilha conteúdo, compartilha conteúdo. É assim, Fábio, por exemplo, a gente está aqui numa entrevista, essa entrevista ela tem conteúdo, ela vai ter conteúdo que poderia ser vendido e vai ter conteúdo que não, que é uma entrevista e tal. Mas eu posso falar coisas aqui que são estratégicas, posso falar, tá? O que é o conteúdo que ele é gratuito? Tá? Geralmente o conteúdo gratuito, você quando tem, vamos supor que a gente está falando a gente está numa floresta, tá? E eu falo, olha, Fábio, você tem que passar por essa floresta aqui. Tem que passar por, é mata fechada. Você tem que passar por essa floresta aqui, que lá no fim vai ter um pote de ouro para você. Vai ter aliás, não falo que é um pote de ouro, vai ter um negócio lá mágico para você que você vai amar. Um presente para você. Como é desconhecido, você vai falar, eu não, vou ficar por aqui, ou enfim, você vai entrando na floresta, vai desmatando aos poucos, você não vai com tanta pressa. Então, o que a gente faz meio que hoje é falar para as pessoas que existe um pote de ouro lá atrás. É meio que isso. Existe um presente para você lá atrás. Quando a gente está falando isso, as pessoas não sabem o que tem ali atrás. Elas não sabem o que tem no meu treinamento, por exemplo. Elas não sabem que seguindo um passo a passo, com vários tipos de informação, ela vai ter muito mais controle e decisão para tomar as atitudes certas para o negócio dela crescer. Então, o que acontece? Quando eu dou conteúdo gratuito para ela, ela vai desmatando aquela floresta. Uhum. Ela vai desmatando. Só que, às vezes, algumas pessoas são inteligentes e falam assim, puxa, se eu sei isso, com o conteúdo gratuito que ela está me passando, e eu estou aplicando e está dando resultado, você imagina com conteúdo pago. Essa reflexão, exatamente mesmo. Ô, Fábio, a gente não está aqui para se queimar. Eu não estou aqui, gente, eu não estou fazendo conteúdo há 4, 5 anos na internet, para uma pessoa vir falar, ai, eu fiz o seu curso e, ai, é uma enganação. Gente, eu tenho 5 anos de internet, eu não tenho um reclame aqui, eu não tenho nada. Sabe por quê? Porque se a pessoa fala assim, ai, não me deu resultado, eu falo, olha, querida, então está aqui o seu dinheiro de volta. Pronto. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que se a pessoa falar isso para mim, ela não colocou o conteúdo em prática. Ela não colocou esse conteúdo em prática. Porque os meus treinamentos, se você colocar 20% do conteúdo em prática, você já tem um grande retorno. Porque a maioria das empresas não fazem o que está sendo falado para fazer lá. A maioria das empresas naturalmente não fazem porque não tem o menor conhecimento. Se você colocar 20% do conteúdo que tem ali, você vai ter um super retorno. Foi o que aconteceu comigo quando eu fiz o teu curso WhatsApp Marketing. Exatamente. Eu falei, nossa, isso aqui é meu agora. O WhatsApp ali que já transformou. Para mim foi tudo. Agora você vê, eu tenho conteúdos gratuitos, que eu já mostro muita coisa, que a pessoa fala, nossa, tal... já mostro muita coisa, tem muita gente que só com o meu conteúdo gratuito já teve retorno, mas assim, o conteúdo pago é um conteúdo passo a passo. Mais específico, bem mais específico. Mais direcionado. Tem um suporte comigo, então tem outros valores também. Você sabe que deixa eu te cortar um pouquinho, você sabe que eu, no outro dia, eu fiz um hangout com você. E aí a gente fez um bônus lá, quem contratasse o TurboTax ganhava uma consultoria comigo. E aí eu fiz uma consultoria com a Fabiana Pedroso, que ela é personal trainer. E aí um dia ela estava fazendo um story no Instagram e ela bateu palminha. Eu fiquei curioso, porque aí eu vi o símbolo do TurboTax no fundo. Ah, legal. Aí eu falei, por que você está batendo palminha? Escrevi lá no direct para ela. Por que você está batendo palminha aí com o TurboTax? Ela falou assim, porque eu desconfiava que essa informação estava aqui, está aqui no TurboTax e está me ajudando a beça. Que legal. Então, Fábio, por exemplo, o TurboTax, que é o meu treinamento mais completo, as pessoas têm suporte comigo, tem suporte com vários professores que tem lá, porque tem conteúdos que eu conheço, eu domino, mas eu prefiro que um especialista naquela área específica fale com mais propriedade do que eu ainda. Então, tem tirar dúvidas, tem mentoria, tem uma série de coisas que a gente dá. Então, assim, eu posso dizer com toda certeza, toda franqueza, e quem quiser que critique, mas eu posso dizer hoje
Eu trabalhei em faculdade, eu trabalhei com reconhecimento de curso, trabalhei com a comissão do Ministério da Educação lá, reconhecendo o curso. Eu posso falar que de marketing digital não tem nenhum treinamento marketing que se compara ao TurboTax, porque tem tudo lá, entendeu? E até porque na faculdade, por exemplo, o conhecimento ele chega bem depois. Na verdade, que você está estudando, pega a ementa de uma faculdade para você ver o que estão estudando na faculdade, para você ver se não está aquém do mundo digital, assim como várias outras áreas do ensino, do saber aí, que está aquém, porque infelizmente, ou felizmente, não sei, mas demora para... A informação hoje é muito rápida, né? Hoje vem um aplicativo... O mundo físico, Ana, ele é muito mais lento. Ele é muito mais lento. Então, eu até tenho algumas histórias interessantes aí de Portugal para contar, porque, nossa, ali eu vi realmente que não é só o Brasil que tá atrasado nisso aí, mas, enfim, não é só atrasado na parte tecnológica. Mas, enfim, o que a gente precisa entender é que o digital veio para mudar. O WhatsApp, eu nem sei quantos anos tem, mas é um aplicativo super recente que mudou a vida de todo mundo. Ô, Ana, eu conto essa revolução, do aparecimento do iPhone, que é 2007. Nós temos 10 anos. Eu acho que desde o Skype, desde o Messenger, sabe? Porque algumas empresas já tinham Messenger para os funcionários conversarem. Então... Não, sim, mas não era móvel, né? Mas não era móvel. Quando o iPhone apareceu toda essa geração smartphone, e isso conta de 2007. O primeiro iPhone foi lançado em 2007. Então, nós estamos 10 anos. Em 10 anos, por exemplo, um aplicativo como o WhatsApp, ele deu uma porrada nas operadoras. Se você dissesse isso há 15 anos atrás, iam te chamar. Olha, vai vir um aplicativo aí, sabe, que vai dar uma porrada nas operadoras. Falar, a Anatex é gênia da lâmpada, né? Ninguém acreditava. Ninguém acreditava, né? Quando eu falava de Instagram, as pessoas torciam o nariz. E é isso, né? Hoje o Instagram é uma das principais redes sociais para negócios que tem. O Facebook tem investido milhões e milhões no Instagram. E quando você falou assim, olha, Portugal e coisa que você pensou um pouco, países um pouco lentos ainda e tal, né? Mas eu acho que então a esperança para deixar para eles aqui que está ouvindo a gente é que tem muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho. Nossa, muito trabalho. Tem trabalho no mundo inteiro, mas principalmente eu acho que a gente tem que mudar o nosso país, né? Mas se você pega os Estados Unidos e o Japão e essas duas extremidades, né? Estados Unidos e Japão, lá está em tudo, todo mundo está tudo conectado. Estados Unidos são 300 milhões, né? E 300 milhões conectados. O Brasil tem 200 milhões e mesmo assim, olha só, vou dar um treinamento lá nos Estados Unidos agora em março. Está indo lá? Eu estou indo para lá para dar um treinamento. Ou seja, as pessoas estão querendo pessoas que estejam falando sobre isso. Porque o grande problema é o seguinte, todo mundo tem a tecnologia nas mãos. Todo mundo tem um celular hoje, um smartphone, e tá aí. Só que assim, como fazer? Né? Como fazer da melhor forma? Como que eu não fico louca? Como é que eu cuido do meu negócio e cuido das redes sociais? Eu vou ficar louca? Olha o que a Ana falou, como fazer, como dar os primeiros passos. Tá vendo? Isso aqui... Como não estressar, porque hoje em dia é um desafio, né? E isso lá no Fashion Insta e em Dayatuba eu vi, viu? Eu vi, acompanhei que estava dando passo a passo lá. Eu vi como dar os primeiros passos e tudo mais. Pois bem, Ana, olha, tem pergunta aqui. A Bia Black aqui do Instagram. Que caminho trilhar para me tornar uma excelente profissional? Essa daqui quer ser uma excelente profissional de marketing digital. São tantas informações que às vezes sinto uma overdose sem saber para onde seguir. Gente, olha, realmente é uma overdose mesmo. Ana, só um minutinho. A gente tem que ter humildade. Você quer ser uma excelente profissional da área do marketing digital. Você tem que ter humildade, começar do básico. Exatamente. Você lembra uma história que eu contei para você do professor lá de Direito Penal, que o aluno falou, escuta, professor, está terminando o semestre, o senhor não falou 400 artigos do Código Penal, só falou 10. E
Você sabe os 10? Já quer os 400? Nem os 10 você sabe. Só aplicar uma prova agora, você tira a nota 10. Então, a primeira coisa, para você ser um excelente, qualquer coisa, quer ser um excelente consultor, você tem que começar com humildade, né? Tem gente, no outro dia, uma pessoa perguntou assim para mim, Fábio, como eu recomeço aos 40? Eu tinha 49 quando eu recomecei em 2014. Você tem que começar com humildade, primeira coisa. Aí você está vendo aqui na entrevista da Ana que ela diz o passo a passo. Ela acabou de falar que o TurboTax tem tudo, então você tem que ter humildade. Tudo e sempre atualizado, né? Então, a overdose que ela quer saber como ela se torna uma excelente profissional da área do marketing digital e está com overdose de informação. Tá. A primeira coisa é a seguinte: você quer ser uma excelente profissional de marketing digital, você tem que entregar excelentes resultados para os seus clientes. Então, primeiro, qual tipo de cliente você quer atender? Porque tem tipo de cliente que a gente atende, mas que não é bem aquilo. Por exemplo, quando eu atendi a concessionária de veículo, não era bem aquilo que eu queria atender. Eu tinha mais prazer em atender outros tipos de clientes, como restaurantes, como clientes da área da beleza, como coaches. Eu gosto mais do que atender veículos, até porque eu acho que o mundo já está cheio de veículos e eu não quero ficar vendendo veículos, entendeu? Porque eu, se pudesse, diminuir os veículos. Então, eu já estou vendendo algo que eu não acredito. Eu acredito que é bom ter veículos, mas eu acho que o mundo hoje, você sai em São Paulo, é uma pessoa por carro. Então, Mas então eu acho que foi como eu tomei a decisão de fazer as minhas consultorias. Porque eu tomei a minha decisão de fazer consultoria para o profissional da área do conhecimento, como psicólogos, advogados, médicos. Que é o que você acredita e você gosta de trabalhar. Eu acredito, né? Conhecimento, conteúdo. Lógico que vem, eu já atendi pessoal de loja de moda, comércio, salão de beleza. Atendi também, porque é negócio de uma forma em geral. Exatamente. Então, você tem que nichar, que é o que a gente falou, não é? Mas, principalmente, quando eu tomei a decisão de me mostrar na internet, como consultor, eu vim com essa proposta de atender esse profissional da área acadêmica, da área do conhecimento. Então é isso. Primeiro, assim, quem que eu gostaria de atender? Se eu pudesse trabalhar de graça, porque eu já tenho tudo na vida, quem são as pessoas que eu gostaria de atender que me daria, nossa, que delícia trabalhar para essa pessoa, para esse tipo de profissional? Porque não são todos, ok? Não vão ser todos que você vai ter prazer em atender. Por exemplo, vender um carro é muito mais difícil que você vender um salão de beleza, um corte de cabelo, né? É mais difícil, porque a decisão de compra de um carro ou de um imóvel é de alto poder cognitivo, ou seja, a pessoa tem que pensar, tem que perguntar para a mulher, tem que pensar, enfim, tem que pensar em tudo e perguntar para 20 mil pessoas aí para ver se ela compra ou não. Então, para quem você quer dar resultado? Primeiro, isso você vai descobrir, então, a sua paixão, que é o que você quer fazer e para quem você quer fazer. Depois, a sua habilidade. Ok, o que você sabe hoje, isso te dá, te credencia a ter habilidades do que você sabe hoje para solucionar o problema dessas pessoas? Ah, Ana, então eu acho que eu preciso saber e-mail marketing, eu não sei e-mail marketing. Eu acho que eu preciso saber de Google, eu não sei. Eu acho que eu preciso saber de outras coisas. Ok. Então, por exemplo, o Fábio Felipe, ele viu um vídeo meu esses dias, ele conhece bastante meu trabalho, e ele viu lá que eu falei de TripAdvisor, que é um aplicativo que é para bar, restaurante, é turístico, hotel e tal. Ele falou, puxa, eu não imaginava que o TripAdvisor fosse para restaurantes também. Ou seja, se ele fosse um consultor para restaurante, ele teria que se ligar, puxa, eu preciso estudar o TripAdvisor. Como ele é mais do coach, do psicólogo, então talvez isso para ele é bom, uma informação legal para ele ter, mas não vai estudar a fundo isso aí, entendeu? Não é necessário para ele, no marketing digital, ele aprofundar nesse... Agora, falar de LinkedIn já é algo interessante para ele, talvez para você não. Perfeito. Saber Google ou não. Então é o seguinte, pensa assim, bom, eu preciso dar retorno para esses tipos aqui de clientes que são os tipos que eu mais amo trabalhar e que eu ficaria muito feliz em dar retorno para eles. Ok. Então, em quais mídias as pessoas encontrariam esses clientes?
Ah, elas encontrariam eles no Google, no YouTube. Poxa, tem que ter LinkedIn? Então tá. Então essas mídias você vai ter que ter uma prioridade. O que você vai estudar primeiro? Ah, o Facebook praticamente todas as empresas precisam. Então o Facebook top da lista. Lá no TurboTax tem o módulo de Facebook completo. Isso que eu ia falar. Tá? A Ana então, preparou esse treinamento completo. Completo. Ana, como ela disse que ela está com overdose de informação, eu não vou deixar você dar uma overdose em cima dela. Você falou duas coisas importantes. Você falou duas coisas importantes. Ver quem são os clientes, né? Quem são os clientes e procurar se aperfeiçoar ali onde está esse público. Onde estão os públicos do cliente dela. Então é isso. Então, duas coisas. É a sua paixão e a sua habilidade. E depois tem mercado, né? Mas provavelmente você vai escolher tipos de coisas aí, tipos de clientes que tem o mercado para eles. Se não começar pelo começo e com humildade, aí não vai ser... Já estão com a cabeça muito faraônica. Vamos lá para a terceira pergunta. Esse aqui, por acaso, é meu cliente, Figueiredo Personal Trainer. Como escolher as melhores... Essa pergunta vem do Instagram. Como escolher as melhores hashtags de acordo com o nicho? Olha, no próprio Instagram tem lá, você busca hashtag e agora ele está trazendo ali... Bom, ele já trazia isso antes, mas agora está mais inteligente ainda. E ele traz, por exemplo, você colocar coach, já aparece todas as hashtags relacionadas a isso. Então, pega 30 hashtags relacionadas ao seu assunto e vai trocando também. Às vezes tem coisas que vão dar retorno, outras não. Eu uso as minhas hashtags aí faz bastante tempo e dá retorno para mim. Na verdade é o seguinte, por exemplo, marketing digital. Eu trabalho com marketing digital. Se eu colocar digital marketing, provavelmente um estrangeiro vai procurar digital marketing. A verdade, Ana, desculpa te cortar, a verdade é que hashtag dá resultado. Ponto. Dá resultado. A verdade é hashtag então, dá resultado. Procure as hashtags no próprio Instagram, lá você vai ter... Existem outros recursos, né? Mas no próprio Instagram lá você já tem uma seleção de hashtags e selecione as 30. Olha, vou para o Facebook agora, tem uma pergunta aqui do Cláudio Lises, fez um elogio a você, ela é fantástica, essa entrevista vai ser top. Pergunte a ela qual estrutura inicial é necessária para começar no marketing digital de forma profissional. Muitos falam, você vê que é redundante, né? Muitos falam para começar com o que tem, mas nem sempre o básico é tudo. Será? Vai depender muito, Fábio, porque a própria Edna, que eu falei anteriormente, se vocês quiserem, achem no YouTube o vídeo dela, a Edna só tem um celular e ela trabalha com o celular, ela faz tudo através de aplicativos e ela ganha o seu dinheiro ali com só o celular, um celular bom, né? Ela tem um iPhone, eu gosto do iPhone, tá? Eu gosto do iPhone porque tem tudo que eu preciso, tem o editor de vídeo que eu preciso. Olha, o pessoal daqui a pouco vai falar, olha, na Tex é fanboy, não tem nada de fanboy, não. Não porque... mesmo se for isso, né? Porque eu nem sei o que é fanboy, é o fã do iPhone, mas... fã da Apple. O Apple, sei lá. Mas assim... Mas é bom mesmo, o bicho é bom mesmo. Pega um iPhone. O iPhone, eu sempre falo o seguinte, com o iPhone você faz amigos. E olha, eu vou falar uma coisa. Uma das coisas mais importantes que o iPhone tem é um aplicativo que chama iMovie. Esse aplicativo custa $5 e ele edita um vídeo que é uma beleza. Eu não troco esse aplicativo por qualquer outro que tenha no Android. Eu tenho Android, porque eu tenho que ter para poder pesquisar coisas lá. E eu não troco. Então, para mim, o aplicativo de vídeo hoje, como o vídeo é muito importante para mim, eu tenho por conta do iMovie, que se tirasse todos os aplicativos e deixasse o iMovie lá, ainda continuaria com ele só para fazer vídeo. Então, mas fala só um pouquinho. Muitos falam que para começar com o que tem, mas nem sempre o básico é tudo. Eu acho que nem sempre o básico é tudo, mas, gente... Um bom smartphone e você tendo um bom conteúdo. Hoje, as pessoas falavam muito assim, mas vídeo tem que ser bem feito. Até eu conheci algumas pessoas que fazem vídeo e elas... Porque eu sempre usei telefone para fazer vídeo. Eu só uso vídeos profissionais quando eu faço
um workshop e tal que eu vou fazer. E que aí eu faço a coisa mais elaborada, porque é um evento, né? Mas eu uso o celular. Telefone na mão, né, Ana? Telefone na mão. Telefone na mão, no tripé. E é isso. Mas Agora, hoje você publicou um vídeo. Hoje você publicou um vídeo que não estava no tripé, estava na mão mesmo, né? estava na mão. Falando Mas sabe qual que é o negócio, Fábio? Depois de um tempo que você gerou tanto conteúdo, no começo você se preocupa tanto em estar bem, em estar com o blazer, em estar não sei o quê, focado, não sei o quê e tal. E no começo você precisa disso, porque é você ganhar segurança, as pessoas estão te conhecendo, que agora também eu tô ali, entendeu? Se as pessoas quiserem se conectar comigo, ok, se não quiserem, ok. Eu estou divulgando o conteúdo melhor que eu posso, porque realmente tenho essa intenção de ajudar os empreendedores. Então, hoje eu faço ali, eu estava esses dias lá em Braga, lá que estava fazendo vídeo sobre o restaurante, dando uma dica lá sobre o TripAdvisor e tal, e eu fiz com o telefone aqui, ó, segurando ele na mão, porque eu tinha que fazer, porque era importante, era aquela informação, era necessária naquele momento, e se eu não fizesse aquilo, eu ia perder aquele insight, né? Então, é isso. Lógico que você precisa se preocupar com um bom som, com iluminação. Eu sei de tudo isso, tá, gente? Eu sei que tem os videomakers que eles vêm e eles começam a bufar aí, né? Mas eu sei de tudo isso, tem mesmo. Eu recomendo que vocês tenham videomakers e tal. Eu não faço hoje tudo com videomaker porque, primeiro, que eu aloco hoje recursos em outras coisas. Mais para frente, né, eu vou ter muito mais recursos, ter um videomaker comigo direto, mas eu não tenho e para mim hoje também... Ana, quando eu recomecei em 2014, eu não tinha um óculos anti-reflexo. Aí. Eu não tinha um óculos anti-reflexo. Esse óculos aqui, anti-reflexo, comprei tem 4 meses, 5 meses. Mas eu tinha aquele, eu tinha que começar com. Então, começa com o que você tem. Tem que começar com o que a gente tem. E outra coisa, as mídias digitais, as novas mídias, ela não tem um caráter. É lógico que você vai ter o teu videomaker, como a Ana falou, e para alguns eventos é importante, mas as mídias, elas não. Mídias não é televisão, gente. Não, e as pessoas querem a realidade, elas querem a proximidade. Então, assim, o que eu falo para ele é o seguinte: não deixa de começar, porque sempre vai faltar alguma coisa. Aí que está. É aí que está o segredo. Eu preciso ter uma ferramenta de e-mail, eu preciso ter um site, eu preciso ter um blog, eu preciso ter... Viu? Você pode começar com um Instagram no seu celular. Você pode começar. Quando ele diz que o básico nem sempre é tudo, o básico é tudo. Se você tem o básico e básico devagarzinho, imagina uma pessoa que quer ter uma lojinha virtual. Começa lá com a lojinha e tal, às vezes começa no Face, depois um botãozinho do PagSeguro e tal, mas vai devagarinho. Tem um treinamento só sobre isso, né? Como criar uma loja de moda no Instagram sem ter site, sem ter site. É o Instagram e o WhatsApp lá. E as pessoas têm muito retorno. Então, assim, é isso que as pessoas não entendem. Elas começam a ver eu falando e a coisa é tão simples. É isso aí. Assim, que elas não acreditam. Não acredito. E lógico que tem outras coisas, tá? Existe uma estratégia por trás. Quando a gente ensina marketing digital, a gente ensina também como que você faz para receber o dinheiro, a gente ensina também várias questões de gestão, tá? De estoque e tudo mais, que é ensinado isso nos treinamentos. Mas isso não é o que as pessoas se atraem, porque elas acham que, isso depois eu vejo, né? Mas precisa disso. Então, gente, a coisa é simples. Só que existe toda uma técnica por trás. Se eu chegar e falar, olha, não, você precisa só de um celular. Realmente, você faz muita coisa só com o celular e você pode fazer milhões só com o seu celular. Mas, se você não tiver a técnica e a estratégia por trás, você não vai entender, não vai saber o que fazer, você vai ficar perdido. Entendeu? Então, você tem que ter a técnica, você tem que saber, você tem que fazer as coisas com propósito, com direcionamento. Então, é por isso que nós estamos aqui para te direcionar a fazer as coisas certas. Né? Isso eu tenho abordado muito nas minhas consultorias, né? E para encurtar caminho, né?
Porque Claro. você, quando você faz um curso, quando você faz a consultoria, você encurta o teu caminho uns 5 anos, pelo menos, porque hoje uma frase muda a tua vida radicalmente. Mas vamos finalizando, porque essa entrevista está dando quase 1 hora e o É conteúdo, normal, viu? A gente sempre fala bastante. mas sabe o que eu falo, né, Ana? E o conteúdo, gente, eu tenho abordado isso nas minhas consultorias. Gente, conteúdo é fragmentado. Você fragmenta seu conteúdo. Você não precisa entregar tudo num dia só. As grandes empresas, o Google, o Walmart e a Rede Globo, todo mundo começou pequenininho, a Apple. Exatamente. Então, você começa pequeno, o conteúdo você começa pequeno e vai fragmentando. Eu vou fragmentar esse conteúdo aqui com a Ana. Qualquer hora dessa eu peço lá, Ana, vamos lá, por favor, me dá mais uma entrevista. Aí eu trago a Ana de novo, aí tem mais Porque novidade. tem muita coisa. Tem mais. Vamos finalizando, então. Olha, a Úrsula de Oliveira Neves. Como jornalistas devem utilizar as redes sociais para divulgarem os trabalhos? Olha, os jornalistas, gente, precisam muito, muito, muito mesmo, mas precisa mudar a mentalidade, sabe? Porque o jornalista, ele tem aquela mentalidade de jornalista, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Tradicional, eles querem Tradicional. tradicionalismo. Então, eu conheço alguns jornalistas, então, assim, existem vários tipos de jornalistas, e alguns jornalistas que eu conheci, na época que eu estava começando a falar de marketing digital, eles eram extremamente... quando a pessoa não quer, como que fala? Tem aquela barreira, né? Tem aquela barreira com o marketing, Um com o muro. venda, um muro, né? Que é super resistente. E aí o que acontece? Difícil, né? Você falar que, olha, mas é isso que vai, né? O mundo tá aí assim, as pessoas querem ter resultado. E para que antes você aparecia no jornal? Então, muitos jornais, eles vendiam uma coluna social para o empresário da cidade, para ele aparecer na coluna social, e assim as pessoas iam saber quem ele era. Eu sei porque eu moro numa cidade de interior, né, com 180 mil habitantes, mas que era assim, a gente sabia quem era quem, porque o cara saía na coluna social e era isso que era vendido, ou algumas matérias e tal. E hoje isso não dá mais retorno. Então, o jornalismo ele tem que mudar completamente, né? Hoje, o jornalista ele tem que saber escrever para o Google, para ser achado, ele tem que saber SEO, se ele escreve. Eu conheço uma pessoa que é jornalista e essa pessoa, lá atrás, ele se tocou disso. E hoje ele tem blogs que geram para ele mais de 15 mil reais Olha isso. corrente todo mês por conta do Google. Então, é um jornalista que sacou isso lá atrás. Mas assim, se você trabalha com imagem, tem que aparecer em vídeo, tem que dar notícia em primeira mão. Eu vejo algumas pessoas fazendo isso de uma forma interessante. Tem treinamento de blog, tem o Medium lá no Turbotex, né, Ana? É isso aí. Eu Então, vi, eu sou aluno do Turbotex, eu vi a aulinha do Medium. Principalmente, gente, quem gosta de escrever, estão perdendo tempo, é para estar lá escrevendo no teu blog. Então, assim, e a gente ensina muita coisa lá no Turbotex. Então, é importante você mudar, sair fora da caixinha, porque tem muita coisa aí para o jornalista fazer, principalmente escrever em vídeo, tá? Uma vez você soltou uma frase, é o que eu falo, você acompanha a Ana, uma frase muda tudo. E você soltou uma frase que já me deu um choque, que você falou assim, o pessoal você estava fazendo algum periscope da vida, alguma coisa assim, aí você falou assim, o pessoal tem que perder o padrão mental, né, o modelo mental de televisão. Enquanto tiver padronizado com a TV, joga a TV fora, gente. Agora temos outros mundos. Não fica padronizado, não, porque vocês estão querendo. O que eu vejo é o seguinte, sabe? Eu vou contar uma historinha rápida aqui. Eu estava lá em Portugal e aí eu fui numa cidade que chama Óbidos, que é uma cidade bem pequenininha, que tem uma muralha de trocentos anos lá, medieval, daquelas que você passa, tudo de pedra, medieval, super bonito, tá? A cidadezinha meio morta, assim, tipo, o vilarejo meio morto, eu já fico pensando, poxa, poderia ter uma coisa mais, assim, um cara vestido de templário, de medieval. Eu faria um Neuauê ali, porque eu já penso numa coisa mais... Eu penso um pouco no modelo um pouquinho americanizado, que é para chamar o povo. O povo gosta disso.
Pô, eu vou levar meu filho, ele vai tirar a foto com o cavaleiro do Templário, sei lá, do templo, não sei do quê. Enfim, e não tinha nada disso, né? Aí eu vi lá, em 15 minutos eu vi tudo, subi no muro, tal, subi na muralha, e eu não posso chegar muito perto lá porque não tem um parapeito. Falei, não vou chegar porque me dá um negócio, já falei, não. Aí eu peguei, desci do muro lá, vi a cidade inteira, não tinha uma coisa chamativa. Se tivesse um barzinho com as garçonetes vestidas de taberneira, sabe aquela coisa antiga, enfim, isso chamaria o público. E não tinha nada disso. Eu falei, gente, que coisa, se eu tivesse aqui já mudava isso aqui para quase um negócio temático e tal. Bom, eu estava indo embora, não fiquei muito tempo lá, e aí tinha uma mulher fazendo queimando umas castanhas, né? E tinha aquela fumaça, né? E eu falei, nossa, interessante. Aí era uma senhora, bem velhinha assim, né? E com uma cara amarrada. E eu falei assim, essas castanhas... E ela vendia 12 castanhas por X euros lá, mas tinha que comprar 12, não podia comprar menos. E eu falei, eu posso experimentar eu posso comer uma para eu decidir se eu vou querer, né? Ela falou assim, não é hábitos. Então, gente, com essa história eu quero fechar o seguinte. Se a gente está discutindo hoje, né, a mentalidade das pessoas na internet, ali se discute um hábito, que é você dar alguma coisa para a pessoa experimentar primeiro, para ela decidir se ela quer comprar, que é uma coisa tão básica, que em qualquer supermercado você vai e a pessoa te dá. E ali, se é uma senhorinha, se ela, minha filha, experimenta, ajuda a gente, não sei o quê, para conservar o patrimônio. Se fosse... Eu comprava, sei lá, 3 dúzias da castanha. Comprei porque ainda fiquei com medo da mulher jogar uma praga em mim, entendeu? Eu nem queria mais a castanha dela. E ela foi super antipática. Mas, enfim, gente, isso é marketing. É você dar. Por isso que, assim, é conteúdo gratuito, eu dou. Dá conteúdo gratuito. É a mesma coisa da castanha. Dê a castanha e dê com amor, sorriso no rosto, porque isso vai voltar para você. Entendeu? Isso volta, não só... Olha só, vou usar essa analogia da senhorinha. Não volta só para você, volta para toda a comunidade, né? O que a gente está fazendo aqui, essa energia que a gente está doando aqui, muitas coisas podem mudar negócio de pessoas e vocês com certeza vão falar para outras pessoas, isso pode mudar a minha comunidade, como a comunidade do Fábio. Então, o que eu quero dizer é que tem muita gente que não está entendendo a mentalidade de hoje, mas também tem muita gente que não entendeu nem a mentalidade de 200 anos atrás. A pessoa está vivendo um outro mundo lá que nem atendimento ao cliente ela sabe. Então, a gente está falando realmente de uma coisa mais avançada, de uma coisa de vanguarda, uma coisa que realmente somos os pioneiros, os primeiros a falar disso no Brasil. Porque as pessoas falam muito disso, pessoas que falam pela modinha. Porque se fala isso nos Estados Unidos, já vão pegar aquilo que está nos Estados Unidos, vão trazer para cá, é só traduzir e vender. Não, eu estou falando de coisas que a gente aplicou nos negócios brasileiros, negócios pequenos, que pequenos negócios estão aplicando em negócios do nosso país, que funcionam. Porque não adianta você trazer uma ideia pronta dos Estados Unidos, que ela não funciona da mesma forma aqui. Assim como não adianta eu falar para a senhorinha lá de Portugal, falar, mas senhora, a senhora sabe que é uma recompensa digital? A senhora tem que dar um negócio... Não, ela não vai nem entender, porque não é hábitos, tá vendo? É uma coisa... Não é hábitos. Então é um negócio lá dela, da família, que uma pessoa passou para outra que é difícil, né? É uma cultura. É uma cultura diferente. Lógico. Ana, isso tudo eu resumo numa palavra. Uma palavra, gente. Nós estamos, quando a Ana fala em conteúdo gratuito, a senhorinha aqui, nós estamos na era da generosidade. Exatamente. Quando você pensar se você vai fazer ou não, você tem que ser generoso. Tem uma pergunta aqui, Ana, vamos finalizando. Heloísa Zambianco. Fico feliz em saber que você está melhor. Obrigado, Heloísa. O pessoal todo me dando força aqui. Obrigado, pessoal. A força foi super. Chegou aqui no Rio de Janeiro. Deu um susto. A minha pergunta é: como montar o escopo de um curso online?
Olha, Heloísa, existem várias maneiras, né? Porque cada um faz de um jeito. Eu faço o seguinte, eu preciso entrar na cabeça de um leigo, da senhorinha lá do Noé Hábitos, e eu preciso entender, então, o que que ela precisaria entender num passo a passo para eu chegar no objetivo final e transformar ela de um ponto A para um ponto B, tá? Então, o seu público alvo, ele tem que estar muito bem definido Uhum. naquele curso que você quer fazer. Porque, por exemplo, se eu definisse senhorinhas como aquela, é um outro jeito de ensinar, certo? Porque ela tem um hábito dela que veio lá, enfim, e eu tenho que ensinar de um outro jeito. Se eu estou usando, se eu tô com um público jovem, é outra forma. Então a gente tem que entender, entrar na cabeça das pessoas, né? Pesquisar o nosso público, entender como é que eu levo essa pessoa de um ponto A para um ponto B e ser muito didático. Eu falo isso porque às vezes você cria um treinamento e a hora que você vende esse treinamento, as pessoas às vezes pedem devolução no treinamento. Isso já aconteceu comigo. Por quê? Porque as primeiras aulas, elas são super importantes. Elas já têm que causar uma pequena transformação nas pessoas para que elas continuem. As pessoas são muito preguiçosas, falando geral, tá, gente? Não é todo mundo assim. Mas, assim, a maioria são preguiçosas. Se elas não verem uma transformação logo no início, elas já desistem. Então, você tem que já causar, primeiro, já explicar o que vai ser o seu treinamento nas primeiras aulas. Olha, vai ser isso, 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 você tem que fazer isso, você tem que colocar em prática. E agora vamos para a primeira aula e já coloca em prática porque você já vai ver algum progresso. Na segunda aula já começa com conteúdo que dê algum progresso para ela. Porque se ela não sentir que ela tem um progresso, provavelmente ela vai desistir. Infelizmente, as pessoas desistem muito rápido. É por isso que a gente tem que batalhar, continuar dando conteúdo de graça, porque isso faz com que as pessoas desistam menos. Afinal de contas, é aquela história da floresta. A gente está falando para a pessoa que existe um presente para ela no final daquela floresta, entendeu? E o presente só ela vai poder saber o que é, porque de repente é uma pessoa que vende diamante e um diamante que ela vende, ela ficou bilionária, sei lá. Ou não, a pessoa que vai vender docinho e, puxa, tem que vender muitos docinhos, mas talvez ela consiga abrir a fábrica dela de docinhos, aumentar o negócio dela. Então, cada negócio vai ter uma transformação e o nosso papel é entender que a gente gera, sim, a transformação e isso, o conteúdo gratuito, ele ajuda a gente a ter esse termômetro, mas o nosso papel é continuar incentivando as pessoas e, poxa, eu tô aqui 4 anos, 5 anos falando sobre isso e muita gente ainda não entendeu. Nossa, realmente, eu às vezes falo assim, puxa, mas não é possível. Eu falo, gente, porque às vezes as pessoas vêm com uma pergunta bem básica para mim, mas eu tenho que entender. Não, eu tenho que ter paciência, eu tenho que entender que muita gente está me conhecendo agora, que muita gente às vezes conhecia o meu trabalho, mas naquela época ela não precisava tanto daquilo, hoje ela precisa, ou ela não tinha maturidade para entender isso, ou talvez Uma, ela não tinha. reno, uma renovação, existe também uma renovação de geração, né, Ana? Por exemplo, tem pessoas jovens se aproximando, pedindo consultoria para mim, pessoal na faixa etária de 26, 28. Existe uma renovação, pessoas que estão chegando hoje no Chegando mercado. agora. Entendeu? Exatamente. Essa pergunta mesmo da hashtag, gente, eu já falei ela Eu assim, já umas vi. 300 vezes pelo menos É. de hashtag. Então, assim, para mim é uma coisa básica, mas para essa pessoa que perguntou não é. Então, a gente tem que ter a paciência, a gente entender que na internet ela não é um seriado do Netflix que a pessoa, se ela está no episódio 7, com certeza ela viu o 2. E, puxa, senão ela não vai entender nada. Não. Na verdade, na internet você está o tempo inteiro falando com pessoas novas e pessoas que também te viram. Então, é um desafio porque às vezes eu vou fazer um webinário de moda, por exemplo, como vender moda através do Instagram e tal, e que os alunos acabam indo, alunos do curso ou então pessoas que já viram webinários meus, e às vezes não tem novidade para essas pessoas. Aliás, sempre tem, porque sempre eu boto uma novidade lá, ou eu sempre trago um convidado, ou eu vou colocar uma novidade. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho que trazer a novidade. E, queira ou não, essa faz parte da minha característica, que eu fiz um teste de personalidade, é isso, a trendsetter é a pessoa que vê lá na frente, que traz a novidade, e isso tem muito a ver com a minha personalidade, eu gosto disso, mas às vezes é um desafio, porque eu falo assim, gente, mas cadê a novidade para esse público? E tem, sempre tem. Então a gente tem que sempre estar fazendo conteúdos aí e lembrando que vai ter gente que já viu, mas vai ter muita gente que não viu. Eu tenho 200 mil seguidores no Instagram,
sendo que existem 100 milhões de brasileiros. Eu sabe o que acontece, Ana? A palavra é vamos respeitar um pouco as pessoas que não que estão querendo aprender. Exatamente. Vamos respeitar a primeira coisa. Sempre tem gente nova. Sempre tem gente nova. Mas eu sei que às vezes, para quem está criando conteúdo, tá ali, eu estou falando agora, para quem cria conteúdo, às vezes, puxa, mas já falei isso, será que eu falo de novo? Será que eu vou parecer repetitivo? Redundante. Sempre vai ter gente que não viu o conteúdo ainda. Olha, eu vou finalizar essa entrevista. Eu não aprontei nenhuma pauta com a Ana, chamei ela e ela generosamente aceitou o convite, como ela é sempre generosa com todo mundo. Quem acompanha a Ana, o perfil dela, a pessoa dela, o profissionalismo, sabe que ela tem essa característica número 1 da generosidade. Ela sempre atende o que, quando pode, lógico, às vezes fica humanamente impossível. E a gente fala não. Mas eu não preparei nenhuma pauta com a Ana, e agora eu vou botar um gatilho mental aqui. Vou pegar a Ana de improviso. E se você não sabe o que é gatilho mental, eu te convido para uma próxima entrevista, que a Ana, então, vai falar de gatilhos mentais, e tem treinamentos que a Ana fala de gatilhos mentais. É importante você estudar gatilhos mentais, e eu estou repetindo tanto, porque já é um gatilho mental, mas eu quero falar, para finalizar, sobre um livro, Gatilho Mental da Curiosidade, um livro que a Ana gosta tanto, e eu quero que a Ana finalize, então, essa entrevista falando desse livro, que eu já vi ela elogiando esse livro umas 300 milhões de vezes. Eu quero saber o que tem dentro desse livro. Eu sei o que tem, porque você me indicou, mas eu queria que você falasse para eles por que você gosta tanto. É teu livro de cabeceira, é teu livro que você relê, o que tem ali. Já está aqui no meu iPhone. Então, fala para eles por que você gosta tanto as 7 leis espirituais do sucesso. Nossa, porque para mim as 7 leis espirituais do sucesso, ela resume todo o meu trabalho. Tem várias leis, né? A gente podia depois fazer um outro aqui só dessas leis. Legal. Mas, por exemplo, a lei do dar e receber, né? Generosidade. Você dá a coisa para as pessoas, ele fala, né, que são os dois lados da mesma moeda. Deepak Chopra, né? Deepak Chopra, isso. E quando você dá, você recebe, e isso causa toda essa afluência. O que é afluência? É o flow, é o fluxo da energia. Então, as coisas não devem ser paradas. E isso a gente esquece muito. Eu acho que isso faz com que o nosso país ele seja muito mais atrasado nesse sentido, porque as pessoas estão muito mais preocupadas em se darem bem, às vezes às custas dos outros, passar por cima dos outros e não crescer junto com os outros. Então, eu tenho esse livro porque ele é um livro de filosofia de vida, não é só, ele é um livro que eu acho que tem um cunho espiritual, de vida e tudo mais, mas ele tem tudo a ver com o meu propósito, o meu trabalho. E quando eu tenho essa coisa mais forte, que é a filosófica e até espiritual dentro de mim, eu faço um trabalho que tem muito mais significado para mim. Então, eu aprendi que uma outra lei, agora eu não sei qual que é, eu preciso ver, mas uma das coisas que ele fala ali no livro é quando você faz as pessoas terem prosperidade, você está criando prosperidade para você também. E prosperidade não só em dinheiro, mas abundância. Puxa, hoje em dia a gente está num mundo que a gente faz parceria, que de repente, sei lá, eu preciso comer bem, um restaurante vem e me oferece um jantar, ou me oferece jantares. Hoje tem gente que vive de parceria. Pode não ter o dinheiro, mas pode ter a abundância de entrar nos lugares e ser bem recebido. Então, eu vejo isso acontecer na minha vida por conta dessas leis e por conta que eu sigo hoje essas leis e acredito que elas realmente dão certo e tem a ver com o meu trabalho. Então hoje eu faço as pessoas prosperarem e ainda bem que eu tenho isso hoje como uma filosofia e não assim, eu acho que é legal fazer as pessoas prosperarem porque é legal e porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Não, eu vejo que é uma lei da vida, entendeu? Se você realmente ajuda as pessoas ou não necessariamente aquela pessoa vai te ajudar, mas o universo, ele é sábio e ele vai trazer pessoas que te ajudam. Então, nunca me faltou coisas, nunca me faltou
por conta disso, entendeu? Então, eu sei que eu ajudo muita gente e, às vezes, de uma forma que eu nem sei como, às vezes é com uma palavra, uma frase, sei lá, a pessoa às vezes muda a vida dela por conta da internet também e às vezes vem coisas que mudam a minha vida também. Então, eu acho que é muito legal isso aí e realmente é um livro transformador, super fininho, para quem não gosta muito de ler. Eu sei que muita gente não gosta de ler, eu também às vezes me canso um pouco, mas é um livro que é muito profundo nos ensinamentos dele. Então, legal. Vamos finalizar. A Ana deixou, então, essa mensagem para vocês. A mensagem agora, final da Ana, foi o seguinte: vida e trabalho com significado e propósito. É isso aí. Foi isso que a Ana finalizou. Gente, obrigado. Ana, super, super, super obrigado. Eu que agradeço, super Fábio. Bacana. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui de entrevista. E 1 hora e pouco, já passou aqui. Então, foi bem legal. Eu aposto que o pessoal aí que vai comentar, comentem aí no Face, no YouTube, nas redes sociais, que a Ana responde, complementa alguma coisinha. E gente, tem um workshop, hein, Fábio? Quando começa? O workshop começa em abril, mas as pessoas que se cadastrarem no workshop já começam a receber as dicas no WhatsApp. Uhum. Então, depois o Fábio vai deixar um link aí para vocês, aí vocês se cadastram. Cadastre no link que eu vou deixar, tem o WhatsApp, a Ana já começa a interagir. E, Ana, super obrigado. Gente, bye. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Qualquer coisa, né, que a gente tenha falado aí, que, sei lá, às vezes, né, mas faz parte, não foi por mal. Podem apostar. Um beijo, Ana. Gente, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.